Queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe, espero que seja tudo bem com você, com sua família. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para comentar a terceira lição da nossa escola dominical. Hoje a nossa terceira lição vem falar sobre os dons de revelação. Hoje durante esse trimestre nós estamos falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Só uma ressalva, a lição que nós estamos ministrando nesse trimestre, nós já estudamos ela em 2014, no segundo trimestre de 2014. Então, se por acaso você estiver em casa, você procura as revistas, a revista do segundo trimestre de 2014, nela você consegue ter acesso a todas as lições. E hoje os dons de revelação, o textuário vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vocês tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Logo aqui nós já vemos algo que nós falamos na semana passada, que o dom ele não é para proveito próprio. O dom ele não é para crescimento humano, o dom é para a edificação da igreja do Senhor. A verdade prática diz que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nós estamos falando de uma lição que foi ministrada em 2014, então passa esses 7 anos aí, E nós estamos falando da mesma situação, que a sociedade está vivendo um período de engano. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, versículo 10, Atos capítulo 6, de 8 a 10, e Daniel capítulo 2, versículos 19 a 22, diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo 2, diz que, versículo 19 ao 22, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus. E falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Está em Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Logo na introdução, nós vamos falar, o comentarista colocou aqui algo que eu achei bem interessante, que ele põe que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Isso é uma forma mais didática. Não quer dizer que Deus vai tratar assim tudo, é mais didático, para que a gente possa compreender. E o apóstolo Paulo fala que acerca dos dons nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos conhecer dos dons. E na lição dessa semana nós vamos estudar a respeito desses dons da primeira categoria. Nós vamos falar hoje sobre os dons de revelação. E logo lá no primeiro tópico vai falar da palavra sabedoria, porque quando lá em Atos capítulo 6, versículo 10, diz que as pessoas tentavam disputar com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles queriam disputar com ele, mas não tinha como, porque ele falava não dele mesmo. Ele falava não como a palavra, não era Estevão que falava, mas era o Espírito que dava a sabedoria e falava por meio de Estevão. A palavra sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacidade divina sobrenatural para tomar decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. A sabedoria, nós vamos ver, quando o sábio Salomão, o Senhor apareceu para ele numa visão e disse, olha, escolhe o que você quiser, peça o que você quiser, eu vou te conceder.
E ele podia pedir tanta coisa, mas ele pediu para si sabedoria. E Deus falou com ele, olha, pediste bem, né? Porque ele sabia que se ele tivesse a sabedoria, com a sabedoria que Deus o concederia, ele conseguia governar todo aquele território. A nação de Israel, que era tão próspera, uma nação tão rica, tão grande. E aí ele pediu sabedoria, e Deus concedeu para ele sabedoria e todas as riquezas, né? Não, nenhum rei houve mais rico que você, Salomão, e nenhum outro rei também terá. Então a sabedoria nós precisamos dela com certeza. A Bíblia, a sabedoria, embora na antiga aliança os dons não fossem plenos e claramente evidenciados, como na nova, nós vamos ver alguns exemplos. Um exemplo da revelação e interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Então, quando José apareceu ali, eles buscaram ele na prisão para que pudesse interpretar o sonho de Faraó, ele interpretou, né, foi estratégico também, já deu ali, olha, tem que ser feito assim, 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 assim. Né? Então, ele já deu uma deixa ali, né? E ele saiu da prisão e se tornou o governador de todo o Egito. Então, a sabedoria é muito importante. Né? E depois vai dizer sobre uma liderança sábia. A palavra de sabedoria de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembramos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Precisamos ter maturidade e cuidar. Quando fala aqui da liderança sábia, a liderança precisa buscar sabedoria de Deus. A liderança precisa buscar sabedoria para aconselhar. Eu sempre comento isso, e não só liderança a nível ministerial, mas no trabalho, onde você estiver, em casa. Às vezes o conselho que você der, a orientação que você passar, a pessoa vai seguir. Então, aquilo que você fala assim, olha, faça isso. Ele sabe que você é alguém que é uma referência para ele, ele vai fazer. Então, a sua palavra precisa ser carregada de sabedoria. Lembrando que não é a sua palavra, né? Não é a nossa palavra, mas é uma palavra que vem da parte de Deus. Porque se eu sou referência, ele sabe que eu sou referência para ele, eu preciso pedir de Deus uma direção para que eu possa dar uma palavra sábia, para que ele tome decisões corretas. Então, por isso que a gente tem que pedir essa palavra do Senhor. A palavra da sabedoria, depois vai falar da palavra da ciência. A palavra da ciência, esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme abordou Stanley em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A função da ciência não é, o comentarista até colocou, que eu achei bem interessante também, não é que ele vai nos trazer uma ideia onde nós vamos conseguir descobrir qual que foi exatamente o tamanho das fibras que Moisés usou para colocar as cortinas do tabernáculo. Não é isso, não é essa a ciência, não é para isso que o dom foi feito. Mas o dom foi dado para satisfazer uma necessidade da igreja, para que a manifestação sobrenatural deste dom tenha a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quantas teorias que se levantam, quantos especialistas que se levantam querendo, às vezes, confrontar a palavra de Deus, querendo confrontar algo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sempre comento, né, nas lições, quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa ou outra, eu sempre digo, olha, as pessoas às vezes se dizem, eu sou ateu, eu não acredito em Cristo, eu não acredito em Deus, mas nós precisamos entender que Cristo foi tão marcante na nossa história, né, na história da humanidade, que nos históricos, né, a maioria, se não todos, né, hoje alguns seguem outra linha, mas nós vamos ver a linha na história da humanidade, nós temos A, C e DC, e nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Veio antes de Cristo, quando veio Cristo, veio Marco Zero. Depois de Cristo começa a se contar de ano 1, ano 2, ano 3. Então, hoje nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Então, Cristo foi um divisor de eras.
um divisor de épocas. Então, antes dele e depois dele, podem falar o que for, mas ele foi, ele veio, ele existiu, ele passou aqui na Terra e ele foi, sim, um divisor de eras, divisor de épocas. Então é por isso que eu falo que às vezes as pessoas vêm com algumas teorias, mas a gente não pode aceitar, principalmente o dom da ciência vem com isso, para não deixar que outras teorias venham para distorcer a palavra de Deus. Não pode acontecer isso de maneira alguma. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Não é que você vai adivinhar, tô vendo, tô sentindo isso. Não, Deus vai te dar algo que vai ser para a edificação da obra dele. E o terceiro tópico vai falar sobre discernimento dos espíritos. O primeiro, palavra de sabedoria. O segundo, palavra de ciência. E o terceiro vai falar sobre discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O dom de discernimento dos espíritos é para que nós possamos discernir se alguma manifestação que você presenciou, ou seja, onde for, na rua, em casa, na igreja, aquele dom, se aquilo ali é uma manifestação de Deus ou não. Nós vamos ver, às vezes, né, se você não viu, você já vai presenciar em alguma ocasião, pessoas que às vezes se envolvem, né, às vezes no ambiente, no momento ali do culto, e às vezes começa uma manifestação, na emoção ela começa numa manifestação que aquilo não é do Espírito, aquilo é dela mesma. Então por isso que nós estamos estudando os dons espirituais, não é para apontar erro de um ou de outro, mas para que nós possamos ter a plena convicção das manifestações espirituais do Senhor. Pelas Escrituras destacamos 3 origens dessas manifestações: Deus, o homem e o diabo. Então, só nesse exemplo que eu citei, nós tem a manifestação espiritual mesmo, quando nós vamos ver o Espírito manifestando e falando secretamente dos nossos corações. Nós vamos ver o homem falando por si só, e também nós vamos ver o diabo se manifestando, né? E às vezes ele pode até, se não tiver meio discernimento, nós vamos acreditar que aquilo ali é mesmo uma manifestação espiritual de Deus, e de fato não é. O dom não é para uma permissão para julgar a vida dos outros. Discernindo as manifestações espirituais, a palavra nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas e ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Então, o espírito, nós precisamos ter o discernimento de espírito até mesmo para compreender a Escritura. Nem tudo aquilo que vai ser falado, não é que você vai ficar questionando, você vai ficar batendo boca com um ou com o outro, mas você precisa, primeiramente, a palavra, e você precisa ter a certeza, e qualquer revelação ela precisa passar pelo crivo da palavra, precisa ter o filtro da palavra. Então por isso que é muito importante nós estarmos atentos a tudo isso. As pessoas vão vir, vão trazer palavras para nós, mas nós precisamos estar prontos e atentos para ouvir a palavra de Deus. E saber também julgar, né, conforme a Escritura nos dá a ver. Amém? A conclusão diz que a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos, que Deus conceda à sua Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então que Deus nos ajude, né? Hoje é só um alerta mesmo, para que nós possamos ficar atentos e que Deus nos ajude para que nós possamos discernir mesmo
entre os espíritos e estar totalmente edificados na palavra dele. Amém? Feche os teus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelas vidas que ouviram e ainda vão ouvir esta palavra. Peço, Deus, que o Senhor venha ser conosco, venha cuidar de nós, venha falar, Senhor, em nossos corações. Venha, Senhor, abençoar cada um que acompanhou, que possa continuar falando conosco e nos ajudando a discernir os espíritos para ter a plena clareza da manifestação do Senhor. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus. Amém.